Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, sempre acompanhando os fatos, principalmente os fatos que afetam o produtor rural brasileiro e, notadamente, a soja. E agora nós vamos falar também do Paraguai, porque a safra paraguaia veio bem, com problemas de estiagem durante esta safra. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar do problema maior nesse instante, que é a falta de vazão, tanto do Rio Paraná, lá para baixo, né, na parte argentina, como também no Rio Paraguai. Conosco, direto de Nueva Esperança, lá no Paraguai, está o meu amigo Neivo Fritzen, diretor da APS, que é a Associação dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai. Neivo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos, a você, João, ao Notícias Agrícolas e a todos os telespectadores desse grandioso canal, e obrigado à confiança e o espaço cedido a nós aqui do Paraguai. Muito bem, os fatos são os seguintes, está tendo uma seca muito forte, né? Todos nós estamos acompanhando, embora nesse instante está chovendo, onde o Neivo está falando nesse instante lá em Nova Esperança. Nova Esperança fica a 90 quilômetros da fronteira, ali perto de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, ou seja, 90 quilômetros de Salto do Guairá. Do outro lado do Rio Paraná está o Mundo Novo, né, do Mato Grosso do Sul, ali no Cone Sul. O Neivo está ali, nesse instante que nós estamos falando, já choveu 150 milímetros, ainda bem, né? Depois de muito tempo de seca, muita preocupação, e o Neivo, falando em nome da APS, dos produtores de soja, sempre nos informava da situação crítica do clima ali no Cone Sul. Muito que bem, essa situação crítica trouxe uma seca violenta lá no Baixo Paraná, lá na Argentina, em direção a Corrientes, e também afetou o Rio Paraguai. E a soja paraguaia desce pelo Paraguai, né? É uma das partes da soja. A do Neivo, por exemplo, vai a Assunção e de lá tenta descer pelo Paraguai. Tenta porque baixou muito o nível do Rio Paraguai. Pior está a situação do Rio Paraná lá embaixo. Secou, aí não andava mais nada. Não estava passando a soja do Paraguai e da região norte da Argentina. Parado ali em Corrientes, não chegava até ao Porto de Rosário. Ponto. Com a situação da crise econômica por que passa o Brasil e como o consumo de energia caiu muito, a barragem de Itaipu, a hidrelétrica de Itaipu, o grande lago de Itaipu, começou a sobrar água, né, porque não houve consumo de energia elétrica. Depois de informações de tratativas diplomáticas, a direção da Itaipu Binacional soltou vazão de água lá para o Paraná abaixo. Com isso, as barcaças que estão no Paraguai poderão chegar lá ao porto de Corrientes, passar por Corrientes e chegar ao porto de Rosário. O Neivo tem mais informações, hein, Neivo? Parece que já 18 barcaças paraguaias já desceram lá para baixo, é isso? Isso, uma informação que a gente teve pelo jornal ABC, um periódico de circulação e bastante lido aqui no Paraguai, informou de que a movimentação passou a ser bastante intensa dessas barcaças que estavam ancoradas ou trancadas praticamente na beira do rio, em alguns pontos, né? E fazendo a movimentação da passagem pela inclusa da represa de Jaciretá, que é uma represa binacional também da Argentina com o Paraguai, né? Para tentar chegar nos portos de Rosário e talvez alguma coisa até Palmira, no Uruguai, né? E estimava-se que estavam trancadas e paradas em cima do rio 200 mil toneladas de soja, esperando o volume de água para poder navegar. E que finalmente, depois da abertura das comportas, deu o nível de água para poder voltar à navegabilidade. Vamos ver na prática isso aí semana que vem se realmente foi o suficiente. Mas a princípio essa prática já tem sido usada no passado, já foi usada no passado e deu um resultado positivo muito bom, né? Pelas informações do ABC Color, lá de Assunção, já desceram 18 barcaças nesta sexta-feira, tem mais 100 para descer, nesse total aí que o Neivo falou, de 200 mil toneladas para chegar até a Argentina, aos portos argentinos. Sempre lembrando que essa opção
que o Paraguai adotou é uma opção mais barata. É mais complicada porque tem eclusa, tem transbordo de barcaças, mas sempre lembrando o passado, porque os paraguaios, quando começaram a produzir soja, eles exportavam pelo porto de Paranaguá. E aí o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, suspendeu a exportação paraguaia por Paranaguá por ser soja transgênica. Aí o Paraguai montou seus portos, estava descendo gostosamente pelo Rio Paraná, pelo Rio Paraguai, evidentemente, quando tem vazão, que não é o caso de agora, e, simultaneamente, enquanto construía o porto, também construía, segundo as más línguas, né, um monumento agradecendo ao Roberto Requião pela alternativa, pelo estímulo ao povo paraguaio para ter autonomia nas suas demandas. É isso, Nevo? Essa história que contam está correta? O monumento eu não estaria de apoio em construir porque custou muito caro na época, né? Tivemos 2 anos que praticamente trabalhamos pro frete, né? Eu lembro-me bem que da noite para o dia o Requião quebrou um acordo que existia histórico e firmado entre governos do Brasil e do Paraguai para poder usar o porto de Paranaguá para efetuar a sua exportação, né? Não só de soja, né? Tanto é que o Paraguai tinha um terminal portuário em Paranaguá exclusivo para mercadoria paraguaia, né? E o Requião passou por cima tudo disso, né? Um ditador na época, né? Pra você ter uma ideia, um custo de exportação, o prêmio, tal, falar do prêmio, era 40, 50 dólares por tonelada, passou da noite para o dia, passou a 120, né? E o Paraguai não tinha estrutura nenhuma, nem de portos e nem de barcaças para movimentar a quantidade de soja que existia na época já. Teve que se reinventar e se retransformar e hoje tem uma das maiores quantidades de barcaças do mundo, né? Eu acho que perdendo só para os Estados Unidos, eu acho, que faz essa movimentação em rios, né? Conseguiu conseguiu resolver o problema de exportação, porém é dependente do nível dos rios, né? É muito dependente desse nível dos rios. E esse ano, por tristeza, os 2 rios baixaram muito o nível, que não é muito normal, né? Porque o Rio Paraguai ainda deveria estar com um nível mais alto, né? Significa que no centro-oeste do Brasil também não choveu o suficiente que deveria ter chovido, porque as águas não chegaram em volume suficiente para manter um nível bom. O Rio Paraguai também está com um nível bastante afetado. E o Paraná é uma das secas históricas, né? Que as notícias já mostraram o suficiente aí que é uma das maiores secas da história dos rios, de todos os rios da região sul, né? Incluindo Iguaçu e Uruguai, que são grandes afluentes do Paraná, né? Vamos falar do clima, vamos falar da situação que tem prenúncios de laninha para a região, mas dizem que a pior situação do que laninha ou El Niño é ficar nesse intermediário aí, parece que não é bom. Daqui a pouco quero a sua opinião, mas eu quero acrescentar uma coisa, viu, Neiva? É muito bom a gente falar nisso, porque a gente atribui a decisão do ex-governador do Paraná, Roberto Requião, uma questão ambiental, porque a soja transgênica estava passando e eles são contra, ele é esquerdista, é contra a soja transgênica. Essa foi a alegação. Na verdade, a gente sabe que a soja paraguaia vai para Taiwan, né? E a esquerda está ligada, claro, com a China continental. Então, na verdade, foi esse o motivo do Roberto Requião trancar a soja paraguaia lá, mas que estimulou os paraguaios a descerem pelo seu próprio rio até os portos argentinos. Certo, Diego? Certo, João. Já tivemos várias conversações com delegações, inclusive chinesas, e a APS já esteve presente em outras missões de grupos produtores de soja, países produtores de soja, junto com os amigos da AproSoja Brasil e outras entidades, em missões à China, para mostrar as qualidades da soja, as formas de produzir e abrir os mercados, né? Mas por essa questão diplomática e tal, pelo Paraguai reconhecer Taiwan como país, existe um impedimento legal da soja paraguaia chegar diretamente à China. Isso não significa que não chegue soja paraguaia à China, que eu não acredito. Só não chega legalmente. Agora, de forma indireta, chega. Ou abastece outros mercados que estariam competindo com a compra com a China, né? Então, é bastante relativo isso, mas
como você explicaria a presença intensa, com compra intensa da COFCO, que é a chinesa, no mercado paraguaio? Então, eu acho que só falta uma hora os diplomáticos sentarem e falar, não, vamos ir para a realidade, vamos assinar os acordos e abrir os mercados. Mas os chineses não querem que o Paraguai deixe de reconhecer Taiwan, né? Então é uma situação difícil para os políticos, existem vários outros interesses por trás disso e que não é o caso de comentar aqui agora, né? Muito bem. Estamos falando com o Neivo Fritzen, diretor da APES, Associação dos Produtores de Soja do Paraguai. Ele está em Nova Esperança, no distrito de Carindeju, onde está recebendo chuva, finalmente, né? Depois de muitos problemas climáticos. Vamos falar disso agora, Neivo. Então, assim, a gente entende, eu sempre imaginei que, nossa, o fenômeno é o Ninho, Laninha, isso que são divisores de água que prejudicam muito, mas me parece que o pessoal conclui que esse intervalo, essa situação neutra, né, climática, essa posição neutra do clima é que realmente prejudica vocês e pega vocês desprevenidos. Foi o caso desta safra, Nico? Foi, João. A última chuva de 2 ou 3 dias, na época foram 10 dias de chuva continuada e que encharcaram o solo e encheram o lençol freático, foi em maio do ano passado, completando 1 ano agora, né? Depois tivemos chuvas assim apenas na medida para a safra de verão, não sobrou e não faltou assim em grande medida para quem conseguiu plantar no dia 10 de outubro até fim de outubro, conseguiu colher bem. Quem plantou fora dessa janela já não colheu bem. Quem plantou 10 dias antes colheu muito mal pela falta de chuva, e quem plantou dia 15 de novembro, para você ter uma ideia, também já perdeu 40% da safra. Foi uma janela muito apertada. Nunca tínhamos visto isso e ter que ter plantado com um volume de umidade, um volume de chuva, uma porcentagem de umidade tão baixa no solo. Foi uma safra emocionante, para dizer, para quem gosta de emoção, né? Não é o caso do produtor, o produtor quer tranquilidade. Ô, Neivo, Paraguai produz 10 milhões e meio de toneladas, exporta 6,5 em média, né? E nesse momento, por causa da seca no Paraná, vocês tinham conseguido exportar uma grande quantidade? Falta muito? Como é que está o escoamento da safra? Eu não tenho em números, João, e não quero chutar porque não é útil isso, né? Mas sim, existe sim um atraso muito grande e deve sair um balanço, talvez daqui uns dias, através de CAPECO, que é a Câmara de Exportadores de Soja do Paraguai, deve emitir um número daqui uns dias sobre o atraso dessa exportação. E, principalmente se agora voltar a uma certa normalidade, que é o que esperamos, né? Mas existe sim um atraso enorme nessa entrega da soja, e muita dela já é comprometida com preços e tinha com certeza prazos de entrega e que não puderam ser cumpridos, né? O fato é que vocês ganharam com isso tudo, né? Voltando à história aí, 2 portos, o porto em Assunção e outro porto em Jaciretã, né? Isso, existem portos, muitos particulares, entre a represa de Itaipu e Jaciretá, que necessitam usar a inclusa, né? Mas existem outros vários portos abaixo da represa de Jaciretá que não precisam fazer uso dessa inclusa, que é um custo bastante alto e dispensa tempo para poder transpor essa inclusa, né? Tanto para subir como para descer, que ela é uma inclusa pequena, então tem que desmontar os comboios, né? E voltar a armar ou para o lado de cima ou para o lado de baixo outra vez, né? Nossa, que sacrifício, hein? Que trabalheira! Trabalhoso. Muito bem. Agora, vocês aí no norte do Paraguai, aí em Carindeju, vocês não tiveram grandes problemas, né? O problema maior foi no sul do Paraguai. O problema maior foi no sul, nos departamentos de Itapu e Alto Paraná. Porém, a expressão, a porcentagem de produção desses dois estados é muito grande a nível nacional, né? Então, por isso que afetou tanto. E o escoamento da soja aqui na região norte, aqui no Canindeju, não se viu tão afetada, mas os portos em Assunção estão cheios, né? Não tem mais capacidade para receber um caminhão hoje, né? Então,
o transporte está parado nesse momento também, esperando escoar, dar uma limpada nos portos de Assunção para poder voltar a receber grãos, né? Tem notícias, portanto, de formação do Laninha. Como é que você vê isso? É muito preocupante? Para nós é preocupante, sim. Somos muito dependentes das ondas de frio ou das ondas de chuva que venham do Mato Grosso. Se nós não formos atingidas por ela, as frentes frias do sul, né, em anos de laninha, geralmente não chegam para nós. Então, nos preocupa muito aqui, nessa região. Quando você fala Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul, né, Neivo? Isso, isso. Nós fizemos parte de uma macro-região de clima que inclui Mato Grosso do Sul, que em anos de laninha se vê bastante afetado. Muito bem. Agora, de forma geral, em termos de produção, a safra deste ano paraguaia atingiu aquilo que era previsto. Isso. A safra de verão paraguaia é uma safra boa, né? Não dá para se queixar. São 10 milhões e meio de toneladas, aproximadamente, que se comenta. O problema agora é a safrinha de milho, que na nossa região, mais ao norte, tem uma perda superior a 50%. Né? Mas a chuva... Tá. Por falta de chuva, inclusive com parcelas com percas de 100%, né? Você me mandou fotos, são dramáticas. Agora, essas chuvas salvam alguma coisa? Mantém o que tem? Como é que é? Em milho, alguma coisa, mas não expressiva em porcentagem, e traz alento para a instalação e desenvolvimento da lavoura de trigo, né? Agora, uma boa porcentagem de trigo vai ser plantado uma área boa de trigo mais aqui ao norte, né? E muito já está plantado. Eu acredito que a maioria do trigo que tenha tido intenção de plantio já esteja plantado, e essa chuva veio oportuna para a germinação e desenvolvimento das lavouras. Tá. Neivo, em termos de produção é isso, mas agora em termos de preço é outro drama, né? Porque aí no Paraguai vocês não contam com o câmbio, que é um fator fundamental aqui para a diferença para os produtores brasileiros, uma espécie de hedge cambial, né? Que se faz aqui no Brasil. Vocês não, vocês compram e vendem em dólar. Nesse caso, vocês foram prejudicados pelo excesso de oferta brasileira e a diminuição da cotação lá em Chicago. Desde 2014, quando o Brasil passou a vender soja descolado de Chicago e descolado de dólar, né, focando reais, nós fomos atingidos quase que mortalmente aqui. A soja aqui abaixo de $300 por tonelada não remunera, principalmente para arrendatários e pequenos produtores também. A rentabilidade cai muito, né? E hoje, para você ter uma ideia, estamos com a soja na faixa de $260 a tonelada. É desastroso para a nossa agricultura. Essa boa safra vai desaparecer como pó. Não vai ter um resultado financeiro bom para o país e nem para os produtores. Devido a essa questão, o produtor brasileiro está iludido em vender soja a R$100, e se ele fizer a conta, não alcança $270, né? Você pode pegar a calculadora e fazer, né? Então, se ele não investir bem esses reais, daqui uns dias, de repente, for comprar alguma coisa, ele vai ver que o real dele não vale mais nada, né? Situação, nós estamos passando por problemas seríssimos, né, políticos, climáticos e também saúde, etc. Você sabe muito bem, e vocês aí tomaram outras atitudes, fecharam o país, etc. Como é que está o contágio do coronavírus aí para vocês nesse instante? Eu acho que o contágio em si é um dos mais baixos em termos de países, tanto é que o Paraguai, eu acho que quase que nem entra na contagem de casos, né? Eu não tenho de memória aqui, mas é muito baixo. Eu acho que não chega a 1.000 contágios e óbitos, eu acho que 10 ou 12 óbitos, e a maioria em recuperação ou curados, né? Mas as fronteiras estão fechadas. Esse efeito também é bastante catastrófico para a sociedade, né? As fronteiras fechadas, essa semana agora, conseguiram fazer uma abertura que eles chamaram de quarentena inteligente, né? Começaram a abrir alguns setores e permitir alguma circulação, mas bastante restringido ainda, né? Então, quem quiser fazer mais alguma coisa. Pode repetir, Nevo? Eu falei em cima.
Tá, vamos ver se para a semana que vem tem a previsão de voltar a abrir alguns restaurantes com limitações, é o que o povo está pedindo, mas assim, num modo geral, ainda está muito restrito a circulação de pessoas e comércio em si e tal, né? Então, se você não tem problemas de contágio, você tem problemas econômicos, a economia está parada. Como é que você avalia essa paradeira para você? A agricultura, por enquanto, ela foi exceptuada, né? Teve a exceção de não entrar completamente nessa quarentena, né? Então, podemos, com restrições, podemos colher, podemos fazer os tratos culturais, podemos plantar os artigos, as mercadorias relacionadas à produção puderam circular, com dificuldade puderam circular, adubos, sementes, entrega de produtos químicos e tal. Então, a agricultura, numa medida mais restrita, mas pode continuar trabalhando. Mas o grande setor da sociedade se vê muito afetado e eu acho que os efeitos a futuro vão ser lamentáveis. Vai ter muito para ser falado sobre isso ainda. Eu quero fazer só um pequeno comentário aí. Vou pegar a região de Foz do Iguaçu e Cidade Leste. São cidades irmãs, né, divididas só pelo rio, e que tem, no mínimo, 500 mil pessoas dependendo de turismo, né? E o turismo parou completamente. O que essas pessoas vão comer? Elas não podem sair a 1.000 metros e arrancar um pé de mandioca e comer. Não existe isso. Né? E para tudo precisa de dinheiro, né? Tanto Cidade Leste como Foz do Iguaçu, por força do trancamento da fronteira, estão às mínguas, né? À míngua, é isso? Estão colapsando. Apenas está permitido o trânsito de caminhões para mercadorias. O trânsito de pessoas, mesmo residentes no Paraguai, que ficaram no Brasil por algum motivo, está proibida a entrada, o seu retorno para o Paraguai. Meu Deus. A gente não sabe o que é mais terrível nesse momento, né? Se é o problema de se proteger do coronavírus ou ver a economia se despedaçar. Esse é o dilema que o Brasil vive também, de outro jeito, né? Nós estamos tentando, forçando voltar a economia a funcionar. Você acha que vocês abrem a fronteira em quanto tempo, Ney? Não tem ideia, as autoridades não sinalizaram ainda com a abertura da fronteira. Possivelmente não acontecerá a reabertura completa da fronteira esse ano. Então, agora vamos colocar numa panela de fogo brando e vamos colocar, então, o problema climático, a baixa da vazão do Rio Paraná para o Rio Paraguai, as barcaças descendo, a questão da ameaça do Laninha provavelmente vai acontecer, as consequências para vocês, o problema do coronavírus e, essencialmente, a questão do preço da soja para vocês, que é dolarizada, como é claro para os americanos, mas não é para os brasileiros. O que você acha que deveria ser feito diante de tudo isso para tomar uma decisão pela sobrevivência da cultura e das pessoas? É muito difícil desenhar uma solução, porque esse mercado é internacional, aqui segue em vigência Chicago, e é um mercado livre e aberto, e eu acho que tem que continuar sendo assim, né? O que deveria ter acontecido numa medida maior um pouco da redução dos custos, e para você ter uma ideia, o custo reduziu em 3% em relação à safra passada, né? Talvez até uma incidência um pouco maior no final, o combustível abaixou um pouco mais, mas é um item só, né? Uma questão de adubos, sementes e produtos químicos teve uma redução de 3% só. Então é insignificante. E a soja abaixo de $300, a perspectiva vai continuar sendo a mesma, né? Enquanto a soja não voltar a pelo menos $1 no bushel, nós vamos continuar aqui tendo que colher bem para rodar o ano de novo. Sim. Enquanto que no Brasil está $270 no seu cálculo, né, Nevo? Teria que voltar a fazer o cálculo, é fácil, né? Qual é a média de preço dessa semana aí? R$100? Não, mais, né? Lá no Porto. Bom, sim, a vendendo sempre para frente. Média, produtor, o que interessa é produtor, né? 95, R$100? Sim. Isso. Vamos arredondar a conta, R$100. R$100. Então, 100 dividido por
O dólar hoje é quanto? 5, sei lá, depois dessa confusão toda aí que veio, 5,50, isso. Que confusão. Vezes 16,626. 282 dólares a tonelada no Brasil. Abaixo da linha de lucratividade, né? No nosso caso, sim. O Brasil ainda compõe os custos, muitos em reais e tal. Acredito que possa se diluir alguma coisa, né? Vemos que existem vários produtos que hoje estão mais baratos no Brasil do que aqui no Paraguai, né? É evidente que o produtor brasileiro está vibrando com esse câmbio, embora você ache que seja ilusório. E aí vocês também não têm alternativa de ter câmbio, né? Vocês estão negociando por dólar, você prefere trabalhar com essa paridade. Eu acho que se o produtor brasileiro tivesse mantido a forma de comercializar como era antes e ter mantido firmeza em que essa comercialização deveria ter continuado em dólar e baseada em bushel, ele estaria festejando muito mais, não só vibrando, ele estaria fazendo festa mesmo, porque poderia ganhar fácil 20% a mais, que é o valor justo da soja hoje. E o produtor americano estaria chorando também, ou que nem nós aqui, né? Só que o produtor americano recebeu um grande presente esses dias do tio Bush, do tio Trump, né? Um monte de 19 bilhões aí de dólares. 28 bilhões de dólares. Né? 28 bi de dólares de subsídio aí por causa do coronavírus. Né? Enquanto isso, vocês e nós aqui no Brasil temos que amargar as dificuldades. Ô, Neivo, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu quero deixar sempre um espaço para você, utilizando o nosso Notícias Agrícolas, falar com todos os produtores que te ouvem, principalmente os seus parceiros paraguaios. Qual seria a sua mensagem nesse instante? E que dê forças a vocês, a equipe de Notícias Agrícolas, para sempre continuar apoiando e agradecendo o espaço que nos é cedido aqui para os produtores do Paraguai, para poder trocar informações e agradecer a confiança e dizer que nós aqui, a APS, estamos sempre abertos a passar informações e trocar ideias com vocês aqui. E um grande abraço a todos os produtores, independente de brasileiros do Paraguai. Né? Muito bem. Neivo Fritz, muito obrigado. Volte sempre direto do Paraguai para nos ajudar aqui a passar as informações para quem nos assiste. Obrigado, Neivo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado igualmente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Assim, a atenção do Notícias Agrícolas, o foco do Notícias Agrícolas, tem se voltado muito para o Paraguai, que é um país irmão de pessoas simpáticas, trabalhadoras, honestas e que pensam o futuro da sociedade como sem divisão e sem fronteiras. Isso que é muito importante, e Notícias Agrícolas cumpre o seu papel de informar e levar paz e prosperidade a todos os brasileiros que nos assistem. Fiquem conosco, fiquem com Notícias Agrícolas e seja o produtor rural mais bem informado do Paraguai e do Brasil. Vamos em frente.